Eu confesso que nunca tinha visto o Rogério Ceni tão abatido como ele estava nas últimas duas coletivas, na derrota pro São Paulo e também pro América Mineiro. Fato é que esse abatimento dele mostra o que talvez a gente não consiga ver em alguns atletas, né? A gente consegue perceber que o Rogério está muito insatisfeito com essa situação do Bahia, até pelas palavras que ele vem usado nas coletivas, né? Inclusive ontem contra o América ele falou em vergonha do próprio trabalho. Mas tem uma coisa que ele me disse que me deixa um tanto quanto preocupado. E é o que eu vou comentar com vocês nesse vídeo. Fala rapaziada, tudo certo? Eu sou o Vinícius Martins, você tá no canal 4 Linhas. Bora para mais um conteúdo, dessa vez do pós-jogo da derrota do Bahia por 3-2 diante do América Mineiro lá no Independência. Muita gente não esperava esse resultado negativo, inclusive eu, inclusive boa parte dos torcedores do Bahia, e inclusive também alguns torcedores do América, nem os mais otimistas esperavam uma vitória do Coelho diante do Bahia, né? E até pela situação, pelo contexto, né? O América jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, já rebaixado para a Série B, né? Então é uma situação atípica, diferente, e o Bahia, de certa forma, não conseguiu aproveitar. E quando eu digo que não conseguiu aproveitar, eu não estou falando em que não criou oportunidades, em que não teve volume, em que não empurrou o América para trás para o seu próprio gol, mas não aproveitou porque não fez o gol, que é o mais importante nesse atual momento, né? Entendo tudo que envolve o Bahia, tudo que envolve a SAF, tudo que envolve o planejamento a médio e longo prazo, eu entendo tudo. Só que a partir do momento que você não consegue resolver o seu problema a curto prazo, e o problema do Bahia a curto prazo é não ser rebaixado para a segunda divisão, esse processo a médio e longo prazo fica ainda mais estendido. Então você precisa resolver o seu problema a curto prazo para que o seu problema a médio e longo prazo não dure ainda mais tempo. O próprio exemplo é o Cruzeiro, que também estava numa situação muito similar do Bahia, já conseguiu se livrar do rebaixamento e vai ter um ano, pelo menos em teoria, mais tranquilo, né? Em 2024 um pouco mais tranquilo. E assim, cara, quando o Rogério inclusive foi perguntado na coletiva sobre as oportunidades de gol perdidas, ele falou que isso não tem como resolver em questão de 2, 3 dias. E eu concordo. Inclusive, abri um parênteses aqui. O senhor Ademir, é inadmissível ele perder os gols que perdeu na partida contra o América Mineiro. Ele fez um gol importantíssimo após um bonito passe do Cauli. Mas, cara, os gols que ele perdeu são totalmente inacreditáveis pela situação que o Bahia se encontra. E aí que tá a diferença, né? O Rogério falou também da questão psicológica, da questão mental, que é o que mais está pegando nesse momento e, de certa forma, não citou tanto a questão física, apesar do espaço curto de tempo entre o jogo do América e agora o jogo contra o Atlético Mineiro. E assim, é óbvio que é totalmente mental. É claro que não é exclusivo da qualidade técnica, até porque eram gols... É difícil explicar, é difícil falar, né? Mas, cara, me parece que essa situação do Bahia tá influenciando em algumas tomadas de decisão de alguns atletas. E o senhor Ademir perdeu 2 gols claríssimos na segunda etapa. 2 gols que, inclusive, colocariam o Bahia com um triunfo, né? Viraria essa partida para 4-3 e estaria praticamente livre praticamente, né? Não estaria matematicamente, mas estaria numa situação muito mais confortável para jogar contra o Galo na Arena Fonte Nova. E isso tem que ser cobrado, cara. Não adianta, independente se o jogador tá abatido, se o jogador tá sofrendo com essa situação, o jogador tá sofrendo, o torcedor tá sofrendo, o Rogério tá sofrendo, tá todo mundo sofrendo com essa situação. Então ele deve haver uma cobrança. E aí, voltando àquele último vídeo que eu tinha feito, né? Cada cobrança é diferente para cada jogador, né? Você tem que cobrar. Agora tem que saber a forma certa como cobrar. E aí o Rogério tem que saber identificar, né? Eu não tô no dia a dia, você torcedor também lá não tá no dia a dia para saber como o Ademir reage a certa cobrança, mas fato é que tem que haver sim uma cobrança pelos gols que ele perdeu e ainda mais pelo que ele pode fazer na partida contra o Atlético Mineiro. Mas lembra o que eu citei, que uma resposta
me deixou preocupado do Rogério na coletiva foi quando o jornalista perguntou justamente desses gols perdidos e do Bahia tá sofrendo gols de bolas paradas, assim como vinha ainda no início do Campeonato Brasileiro, ainda com o Renato Paiva, né? Recentemente o Bahia tomou gol de bola parada agora contra o América, né? Primeiro gol do América, e também contra o Atlético Paranaense, no gol de empate do Canóbio. E o Rogério simplesmente não respondeu sobre essa situação, porque foram duas perguntas em uma, né? Dessa de bola parada e dos gols perdidos. E o Rogério simplesmente não respondeu das bolas paradas. Ele preferiu dar mais ênfase aos gols perdidos e citou principalmente essa questão mental. Agora, se o Rogério quis deixar a entender que não dá para trabalhar a bola parada nos próximos dias, desculpa, cara, eu vou discordar. Porque assim, você treinar a bola parada, não necessariamente você precisa de um desgaste grande para os jogadores. Vai ter hoje, segunda-feira, de descanso para os atletas, talvez uma regeneração para quem jogou, né, para quem atuou. E amanhã, terça-feira, sempre há um treino, é um treino mais leve em algumas questões táticas, e aí quarta vai para o jogo, né? Em algumas partidas também tem um treinamento bem breve no início, né, da quarta-feira, né, na manhã da quarta-feira para jogar à noite. Não sei se isso vai acontecer na quarta. Mas, se lembra que eu citei que terça-feira sempre há um treinamento, principalmente na questão tática, e eu acho que é um momento, eu acho que daria pro Rogério treinar essa questão da bola parada. Porque todo mundo sabe, né? Eu não vou ficar batendo na tecla que bola parada ganha jogo, e o Bahia perdeu e empatou jogo por conta de erros assim. Então, me preocupa essa resposta do Rogério, essa falta de resposta, tá? Essa falta de resposta do Rogério para essa situação do jogo. Acho que terça-feira é o momento ideal de você trabalhar a questão da bola parada defensiva, né? De você trabalhar finalização. E acho que o terceiro ponto é de você proteger essa entrada da área, tá? O segundo gol do América Mineiro saiu num espaço muito grande na entrada da área do Bahia. O gol do Corinthians, inclusive no triunfo do Bahia por 5-1, lá na Arena Corinthians. O Renato Augusto finalizou na entrada da área do Bahia. O gol do São Paulo, no último minuto, na rodada retrasada, né? Saiu também, quase que já estava dentro da área, mas o Caio Paulista pegou a bola quase que na entrada da área. Então são quase que 3 gols consecutivos aí que o Bahia vem sofrendo da mesma situação. E aí eu atrelo bastante ao espaçamento entre os zagueiros e os volantes. Tem que haver um encurtamento dessa distância para você proteger essa área vital, cara. Se a gente for levar em consideração, muitos gols saem dessa região do campo, da entrada da área, ou do início já da área, ali perto da marca do pênalti. E é um espaço, cara, que Paulinho e o Hulk atacam bastante, velho. Os dois, em alguns momentos, jogam muito por dentro, quase que como 2 atacantes. Inclusive o gol 2-1 em cima do São Paulo na rodada passada, saiu o Hulk recebendo nesse espaço para o Paulinho infiltrar. Então, eu acho assim, a minha opinião é fundamental, que o Rogério tem que trabalhar 3 pontos amanhã. Bola parada defensiva, a questão das finalizações e essa questão fundamental de proteção da entrada da área e ali na marca do pênalti, cara. O pessoal costuma chamar os analistas de entrada do funil, onde Hulk e Paulinho atuam bastante. É claro que o jogo vai ser difícil. A minha opinião, e você pode discordar, é que o Bahia depende só dele, cara. Porque eu acho muito difícil que Santos e Vasco vão conseguir o triunfo. Se o Bahia conseguir o resultado positivo, eu acho muito difícil não se safar. Porque eu acho que ou Vasco ou Santos vão acabar perdendo pontos. Só que quem garante isso, né? Diante das fragilidades que o Bahia vem tendo e de tantos gols perdidos. Enfim, cara, eu não sei o que falar pro torcedor de verdade mesmo. Se nem o Rogério, que é o treinador da equipe, sabe, se ele disse que tá envergonhado do próprio trabalho, o que eu posso falar, cara? Eu tento ajudar, eu tento falar os pontos fracos que vem acontecendo no jogo do Bahia, alguns erros. Não acho que o Galo vai vir de salto alto, até porque ainda tá lutando por uma vaga direta na Copa Libertadores, né? Matematicamente ainda não tá confirmado. Então acho que vai vir pra conseguir o resultado positivo. Pro Bahia, cara, resta não tomar gol de bola parada, resta proteger esse espaço vital que a gente citou e aproveitar as oportunidades que tiver lá na frente. Acho que vai ter menos oportunidades em comparação com o América,
Mas vai ter que fazer, cara, não tem outra explicação. O Ademir vai ter que empurrar lá pra dentro, o Everaldo, nem que seja de canela, nem que seja de ombro, de joelho, vai ter que resolver essa situação. Vi o Rogério muito abatido, nunca vi ele dessa forma, principalmente nas últimas duas coletivas, mas ele vai ter que tentar transparecer pro grupo uma cobrança, o que é normal, e uma confiança para que eles consigam um resultado positivo na próxima rodada. Se vai acontecer? Não sei, cara. Mas é isso que eu tenho para falar pro torcedor. E aí, rapaziada, concorda comigo? Manda pra gente aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.